Honra ter o senhor conosco. Bom dia, Marcos Aurélio, bom dia, Oliveira, bom dia ao nosso querido Laércio. Laércio. Não é o Neves. Hein? Não é o Neves, é o Tavares. Querido amigo Aécio. Moacir. E o nosso Manuel amigo do ministro. Ali é Moacir. Moacir, Homem de a Eunápolis. Gabriela e o Naldinho que estão aqui comigo no estúdio. Bom dia aos queridos ouvintes, é uma satisfação imensa estar aqui para dialogar com você. Tem tempo que você esteve na 103, né? Tem tempo que eu estive em várias emissoras de rádio, né? E agora eu volto para dialogar. E você está inaugurando esse novo tempo, me ajudando a conversar com o povo sergipano. É uma honra, sabe disso. Torre de Babel. Uma operação 8 anos depois. A justiça sergipana declara todos inocentes. Como ficam agora a vida dessas pessoas? Que foram esbagaçadas, achincalhadas. Onde essas pessoas passavam, os olhares de desconfiança. E a família dessas pessoas? Como é que reagiram? Você vai saber daqui a pouco, na 103 FM. Instante só. Meu caro Mendonça Prado, é a nossa entrevista a partir de agora. Entrevista. Antes de você responder, tem um áudio aqui do Garcês. Tá mandando aqui. Para Mendonça, bote aí bolsonarista para falar, viu? Cadê? Esse áudio aqui é Garcês. Deixa eu botar aqui. Papoca esse áudio aí, vá. Um abraço, querido. Um abraço, Marco Aurélio. Um abraço ao Pó de Arroz, Fluminense Sofredor. E um abraço aí ao seu produtor competente, tá? Que você chamou de antigo. Quanto mais antigo, mais caro fica, viu? H6, querido. Veja, eu quero parabenizar o Mendonça Prado. Mendonça Prado eu comecei fazendo política já nos anos de 1988, junto com o papai, o pai dele, deputado estadual. Meu avô, o pai de meu pai, saindo da vereança, foi também vereador João Alves, por vários mandatos. E papai concorrendo naquela eleição com Mendonça Prado, na 13 de julho. Mendonça Prado ia muito para a casa de seu Avelino, ali na... Opa, desculpe. Coloque, Garcês. Eu abri outro vídeo aqui. Deixa eu voltar aqui para você, Garcês. É que eu abri aqui, desavisadamente abri um outro vídeo aqui. Coloque no ar. Na rua de minha avó. Eu nasci e me criei ali na Álvaro Silva, paralela à rua do Bar João do Alho. E me criei ali com vó, né, com meu avô, na casa de número 141, e via muito Mendonça indo com o pai. E a disputa era muito grande, porque era um lado de cá brigando para o Celso Alves, que era meu pai, e o outro lado de lá brigando com Mendonça, para Mendonça Prado, com o Avelino, que apoiava muito o Mendonça Prado desde o pai, o Luciano Prado. E tinha o vereador Zé Félix também, José Félix, que morava lá, vizinho à casa de Viana de Assis, quase em frente ao Clube Yacht Clube, quase que não sai, viu? O Viana de Assis morava ali pertinho, né? E na esquina morava o vereador José Félix, em frente mesmo ao Yacht Clube. Agora, Mendonça fez história enquanto vereador, fez história como deputado estadual, federal. Critiquei muito, mas reconheço que entregou da melhor forma o seu papel enquanto político. Fez o seu papel, entregou o melhor. Um abraço, Mendonça, parabéns, querido. Foi um bom político, como seu pai também. H6, querido. Aí, portanto, começando a entrevista com um depoimento desse. Adversários da vereança, mas reconhecendo o trabalho. Mendonça, como é que está seu pai? Meu pai, ele atravessa um momento difícil de saúde, né? Meu pai está completando agora 88 anos, ele está com Alzheimer e teve uma broncoaspiração. Hoje se alimenta por sonda, mas tem qualidade de vida e o afeto da família. Você começou com a pergunta mais difícil, do ponto de vista emocional e afetivo. Já me balançou, mas graças a Deus está muito bem. E eu fico imensamente feliz porque onde chego, as pessoas falam do meu pai. Um homem de bem, um homem que tem história, como disse o Garcês, e quem conheceu a atuação de seu pai, quem conhece a sua atuação, eu conheci você como vereador em Aracaju, com discursos muito firmes. Depois você chega a deputado federal.
não é? Você teve uma passagem na Câmara Federal também. E eu me lembro de um pronunciamento seu defendendo a polícia, acho que é na PEC 300. PEC 300, foi em Salvador? Teve uma manifestação em Salvador. Não, essa foi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Em Salvador também. Também em Salvador. Mas essa que você viu certamente foi no Rio de Janeiro. Foi no Rio de Janeiro, que você tinha uma posição muito firme em defesa dos policiais no Brasil. Sim. Né? É sobre isso, Mendonça. Veja, eu fiz essa introdução e obrigado, Garcês, para falar do homem, para falar do ser humano, Mendonça Prado. Você tem uma carreira, você tem uma carreira muito firme, de oposição e de situação, mas sempre mantendo seu equilíbrio, essa sua defesa dos valores que você acredita. E você, em um determinado dia, você foi abatido. Eu queria voltar para esse dia. Como você ficou sabendo desta operação Torre de Babel? Mais uma vez, bom dia, Marcos Aurélio, bom dia, ouvintes da 103. Permita-me iniciar as minhas respostas fazendo alusão aqui de uma forma elogiosa e demonstrando o meu respeito ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à advocacia sergipana, enfim. E, neste momento, por questões óbvias, o meu respeito às forças de segurança, incluindo aí a Polícia Judiciária. Entendo que são os pilares do Estado Democrático de Direito e todos são destinatários do nosso respeito. Eu me sinto absolutamente tranquilo desde o primeiro dia em que se deflagrou essa operação. Porque eu sou o autor das minhas atitudes e tenho a consciência tranquila de que nunca cometi um erro, de que nunca cometi um ato ilícito, de que nunca pratiquei um crime. A minha história não nasceu da insúrbia, como você disse, e foi até bom ser antecedido por alguém que trata a minha trajetória como um crítico e que hoje reconhece a minha atuação na política e nos cargos do Poder Executivo. Eu fui candidato várias vezes na minha vida e o povo sergipano sabe disso. Eu nunca tive uma conta de campanha rejeitada. Nunca tive uma conta de campanha eleitoral rejeitada. Eu fui vereador, deputado estadual, deputado federal, fui presidente de comissões importantes no Congresso Nacional, como a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, onde defendi, como você bem fez alusão, as forças de segurança desse país, exatamente, defendendo com muito entusiasmo, inclusive a Polícia Judiciária, e de uma forma muito veemente, os delegados de polícia, para que eles tivessem autonomia e independência, mas acima de tudo, respeito aos cidadãos, aos homens e mulheres honrados deste país. Esse foi o meu intuito ao longo da minha trajetória. Exerci cargos no Executivo. Eu fui o secretário de administração no período em que nós implantamos no Estado a modalidade de licitação pública pregão eletrônico que salvou o Estado de Sergipe com uma redução de custos extraordinária. Eu fui o secretário de administração do Estado de Sergipe que iniciou o processo de celebração de contratos corporativos que reduziu o custo extraordinariamente no Estado e que possibilitou, inclusive, um governador do Estado de Sergipe fazer uma ponte da dimensão da construtora João Alves com recursos próprios. Quando teve do governo federal, a época presidente Lula, a vedação de um empréstimo que o doutor João tinha pedido. Pronto. E o governo Lula vetou esse empréstimo. Você disse tudo. Nós reduzimos o custo do Estado de Sergipe e o governo estadual construiu uma ponte daquela dimensão com recursos próprios. Assinei centenas, para não dizer milhares de contratos
após pregões eletrônicos, sem nunca ter tido um problema. É porque eu sou melhor do que os outros? Não, muito pelo contrário. É porque eu escolho pessoas melhores do que eu para me assessorar. E porque eu confio, acredito nos servidores públicos do Estado de Sergipe, como são competentes e responsáveis os servidores, por exemplo, da Secretaria de Estado da Administração, que hoje deve ter outra nomenclatura, eu não sei bem. Mas nós temos, por exemplo, os gestores públicos do Estado. Pessoas que foram submetidas a concursos públicos que medem a competência, a capacidade relativa ao direito especialmente, e de modo muito específico, o direito administrativo. Diferente, talvez, e muito dos delegados de polícia, que devem ter maior competência no ramo do direito denominado direito penal, que é totalmente diferente do direito administrativo. Eu fui secretário de Segurança Pública. Todos os delegados me conhecem. A polícia me conhece como político, como defensor das forças de segurança, que empunhou a bandeira da polícia, que foi para todos os estados do Brasil para proferir palestra em defesa da polícia, que enfrentou órgãos, inclusive, que concorrem em termos profissionais com os próprios delegados de polícia, como nenhum delegado de polícia que estava no Congresso Nacional naquela época fez, porque não tiveram a coragem de fazer. E eu fiz o debate, eu defendi os delegados de polícia. E não me arrependo, porque cumpri a minha parte e fiz com convicção. Mas depois só eu sei o que sofri com delegados de polícia. Isso é um debate que vamos fazer posteriormente, não agora, porque nós estamos na Semana Santa, hoje é um dia de luto, em respeito, eu sou católico. Meu nome é o nome de um padre, José de Araújo Mendonça, o primeiro padre formado em Roma, itabaianense, foi capelão da escola Nossa Senhora de Lourdes, foi secretário de Educação desse estado, foi psicólogo, conhecido por muitas famílias do estado de Sergipe. E eu quero tratar das questões com muita serenidade, com muita tranquilidade, até porque não tenho razão para me chatear com certas coisas. Acho que tudo isso é normal. Você me perguntou, se eu quero lhe dizer que o que mais me doeu não foi nada em relação a mim, porque eu sou do embate, eu sou político. Há pouco você falava aí de um cidadão queridíssimo amigo, Cabo Marcos, relembrando, não sei se estava ao vivo, se já estava no ar, né? Estava no ar, relembrando aqui dos tempos de exército. Então eu tenho um pouquinho até de homem preparado para a guerra. Não é? Eu tenho até uma frase no exército, antigamente no quartel tinha, não sei por que apagaram, que é a frase que diz assim: queres a paz, prepara-te para a guerra. Então eu não tenho problema nenhum para a guerra. Não sou militar, mas tenho um pouco de aprendizado de como encarar as coisas da vida. Mas sou, acima de tudo, um cristão. Como você E eu encarei com... No dia, Mendonça, no dia que a operação foi deflagrada. Porque o que tem na denúncia, e está aqui na peça, na sentença da Babel, ela diz exatamente o seguinte: tem todos o arrazoado, mas tem aqui: restou cabalmente comprovada nas investigações a relação estreita e espúria entre o presidente Mendonça Prado e o servidor Márcio Zilberman, da Insurb, com os denunciados Zé Antônio, Soraya, Zé Carlos e Zé da Silva, responsáveis diretos pelos contratos firmados entre a Torre e o poder público. Ademais, as investigações policiais demonstram também o envolvimento direto da presidente da Comissão de Licitação, Silvia Emília, e da chefe do setor jurídico da empresa pública, Rosenice Machado, com a prática de ilicitudes, procedimentos e violações dos princípios de publicidade, ampla competição, entre outros inerentes aos procedimentos licitatórios,
e de dispensa e inexigibilidade de licitação. Esse é um dos trechos da acusação. E que foi propagado de manhã, de tarde e de noite. Durante muito tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você, só para resumir essa resposta. Tudo isso caiu por terra a partir do momento em que nós tivemos o direito democrático da ampla defesa e do contraditório no processo judicial. Não foi agora com essa decisão. Não, porque neste período em que eles falavam, nós não tínhamos direito de defesa. Eles só acusavam, eles concediam entrevistas e nós não tínhamos como responder, porque você imagine, nós estávamos numa situação dificílima. Aracaju vinha sofrendo com uma quantidade enorme de lixo nas ruas, toneladas de lixo nas praças do Bugio, toneladas de lixo no Santa Maria, o lixo que não era recolhido. Então havia um sofrimento, uma dor e uma contrariedade generalizada da própria sociedade, que eu compreendo, que eu entendo. A sociedade não sai observando, olha, é A, é B, é C. A sociedade sabe da sua dor e do seu sofrimento. E naquele momento quem estava no posto era Mendonça Prado e sua equipe. Então o destinatário dessa angústia, dessa revolta, era Mendonça. A cobrança. Era a sua equipe. E aí você chega num momento como esse. E as pessoas pegam um inquérito que está em andamento sobre outros assuntos e começam a falar coisas sobre você que não conseguiram comprovar, que não provaram. Eu estou falando aqui tecnicamente. Eu não vou fazer aqui um debate político, porque o debate político se fará, será feito no momento oportuno. Estou falando aqui tecnicamente. Quando há um procedimento administrativo como é o inquérito, que o inquérito não é um procedimento relacionado ao processo onde há o contraditório da acusação, da defesa e do juiz. O procedimento administrativo, inquérito policial, presidido por um delegado de polícia, é para apurar os fatos, as circunstâncias, narrar o que aconteceu e encaminhar para o Ministério Público. No inquérito. No inquérito, encaminhar para o Ministério Público. Agora você veja, uma situação como essa, que você não tem acesso a absolutamente nada. Você não tem acesso às interceptações telefônicas. Eu hoje estou muito feliz, para lhe ser sincero. Sabe por quê? Porque eu fui o homem mais investigado da história de Sergipe. O homem mais investigado da história de Sergipe. Porque eu fui investigado pela polícia, setores da imprensa, de manhã, de tarde, de noite, falando sobre a minha vida, sobre a minha história. Então eu hoje estou felicíssimo, porque nenhum sergipano passou pelo que eu passei. Essa história que nós estamos tratando aqui, coincidentemente, posteriormente, fez um senador da República. Alessandro Vieira. Essa história, coincidentemente, hoje, mantém uma senhora delegada secretária de Estado. Daniele Garcia. Não é pouca coisa, é muita coisa. Aí eu estou absolutamente tranquilo, porque tem um fato mais relevante ainda. Qual? A minha defesa foi extremamente competente. Eu vou aqui agradecer publicamente, porque desde o início eu sou um homem grato. E eu quero agradecer inicialmente ao advogado Carlos Alberto Menezes, Dr. Carlos Alberto, que me acompanhou no inquérito, doutor em Direito Penal, conhecido pela sociedade sergipana, foi meu professor na Universidade Federal de Sergipe, porque além de tudo, eu sou advogado. Também. Eu sou mestre em Direito Tributário, Internacional e Econômico. Permita-me eu dizer, eu nunca falo sobre o meu currículo, mas neste momento eu sou obrigado, porque eu não sou um imbecil, eu não sou um desconhecedor do direito. Sou formado pela Universidade Federal de Sergipe, com mestrado na Universidade Católica de Brasília. Fui acompanhado pelo Dr. Carlos Alberto Menezes. A minha procuradora era a doutora Rosenice Figueiredo, formada pela Universidade Federal de Sergipe. Uma criminalista conceituadíssima, uma mulher honrada, direita, que a advocacia sergipana inteira reconhece, que a sociedade inteira sabe do seu caráter, da sua dignidade, do seu valor. E essa mulher foi injustamente, ilegalmente execrada,
teve a sua honra denegrida. A doutora Rosenice Figueiredo, Procuradora da ISURB, no que eu só escolho pessoas seio desta operação. que eu só escolho pessoas melhores do que E eu. foi arrolada para dentro. Porque ela foi a responsável pelo parecer técnico. E isso eu quero dizer que não atinge a figura da doutora Rosenice Figueiredo apenas. Isso atinge todos os procuradores. Isso atinge todos os integrantes da advocacia. Porque nenhum procurador de nenhum órgão deve ser responsabilizado por emitir um parecer. Tanto é assim que, posteriormente, a doutora Rosenice Figueiredo impetrou um habeas corpus e o Tribunal de Justiça retirou de imediato a doutora Rosenice Figueiredo do processo judicial. Você veja quantos erros gritantes, quanta humilhação, a honra aniquilada. Quem é que vai reparar esse dano à imagem dessas pessoas? Uma pessoa que vive da advocacia ser condenada pela polícia como uma criminosa. Uma pessoa que está para combater o crime, para defender os cidadãos perante a própria justiça, ser condenada por alguém que atua num processo ou num procedimento administrativo. Porque quem acusa é o promotor, quem defende é o advogado e quem julga é o juiz, não é o delegado. O delegado é para narrar fatos, com isenção. Para a justiça. Sim, para encaminhar posteriormente aquilo que ele entendeu para o Ministério Público. O tripé é promotor de justiça que denuncia. Somos nós, os advogados, que defendemos. E a magistratura, o juiz que julga. Com todo o respeito que eu tenho aos senhores delegados. E eles sabem que eu tenho respeito a eles. Juiz, delegado não julga. E nós tivemos um julgamento precipitado. Nós tivemos um julgamento que foi feito publicamente através da mídia, dos veículos de comunicação. Um julgamento cuja sentença era publicizada de manhã, de tarde, de noite, a todo instante. A cada momento que os delegados proferiam as suas palavras, a nossa imagem era jogada literalmente, em se tratando de ISURB, na lata do lixo. Eu sou o homem que foi o deputado federal e que ninguém superou até hoje essa marca em 2010, mais votado da história da capital sergipana. Eu tive em Aracaju quase 50 mil votos somente em Aracaju. Isso foi 2014. 2010. 2010, isso. Depois eu saía nas ruas e era visto como um bandido, como um criminoso, como um marginal, como uma figura de condutas ímprobas. E agora? Já estamos de volta, são 7 horas e mais 47 minutos. Mendonça, você quer fazer um agradecimento mais aos advogados? Sim, é isso? Quero continuar aqui. Eu já fiz ao Dr. Carlos Alberto Menezes, a doutora Rosenice Figueiredo. Mas preciso também mencionar aqui e agradecer de coração aos advogados Aurélio Belém, meu querido amigo, criminalista conceituadíssimo. Quero agradecer também ao Dr. Eric Furtado, meu amigo e irmão, querido colega advogado, que hoje está na Ordem dos Advogados do Brasil também. Quero agradecer também ao Dr. Joab Ferreira, que representa, né, Joab é o esposo de Irene? Isso, que representa neste processo o Márcio Zimmermann e a doutora Silvia. Veja bem, Rosenice Figueiredo, advogada conceituada. Só para, antes da sua pergunta, Dr. Márcio Zimmermann, que eu levei, é gestor público concursado do estado de Sergipe. Teve sua honra manchada. Foi aniquilada a sua imagem. É sobre isso, Mendonça, me permita, por gentileza. Você teve em 2010 50 mil votos em Aracaju.
50 mil votos. Exatamente. Uma carreira política brilhante em ascensão. Sim. Posições firmes, transparente, diálogo aberto com a sociedade. E aí chega nessa dita operação e seu nome é enxovalhado. Sim. Arrastado junto com essa sua equipe, que você levou para a Insurb, para a lata do lixo, como você mesmo mencionou. E a pergunta que você finalizou foi: e agora? Como é que fica o homem Mendonça Prado? Você está aqui com sua esposa, Gabriela. O dia a dia, olhar para ela. Ela confia em você. Seus pais, seu querido pai, ele sabe do filho que criou. O núcleo familiar, os parentes, os amigos mais próximos. Mas e esses 50 mil eleitores? Que confiaram. Só em Aracaju. Só em Aracaju. Que confiaram em você. Eu lembro que teve um movimento seu forte na Matinha. Você era um defensor da... Enfim, essas pessoas que confiaram em você nas urnas, diante de tudo que uma delegada, doutora Daniele, diante que hoje o senador, à época, então é chefe de polícia, Alessandro, diziam sobre a corrupção, o combate à corrupção, apontando para vocês como corruptos. Quando você chegava em casa, quando você olhou para a Gabriela. Veja, eu digo sempre que o povo de Aracaju me conhece bem. Eu fui um político que comecei a vida pública com 20 e poucos anos de idade. No meu primeiro mandato, fui o relator da Lei Orgânica. Nós comemoramos 35 anos de Lei Orgânica agora. Sempre meu pai me ensinou a ter muito cuidado na elaboração dos atos, que eu me cercasse de pessoas competentes. Naquele período, para você ter uma ideia, eu, uma criança, convivendo ali, foi aqui mencionado o nome de José Félix da Silva, coronel da polícia, e eu fui o escolhido para ser o relator geral da Lei Orgânica. Pela minha competência, não, porque eu gostava do trabalho. Não era tão competente assim, e escolhi pessoas melhores do que eu. Aí fui buscar o professor Carlos Augusto Alcântara Machado, que hoje é procurador de justiça, para ser ele o homem que ia nos ensinar a fazer a Lei Orgânica. Mas diante de tudo isso... Fui procurar o professor João Costa, saudoso João Costa, para nos ensinar, para que fizéssemos uma redação correta, para que não errássemos na pontuação, para que não fosse flagrados ali erros de português. Cuidados, para entregar o melhor. Mínimos. Isso no meu primeiro mandato. Mas eu sempre fui assim, por onde passei, por onde andei. Depois dessa humilhação, depois desse achincalhe, depois desse linchamento moral que eu sofri, nesse paredão, cujas balas de fuzis que apontavam para mim saíam não do cano de um fuzil propriamente dito, mas da boca de autoridades que representam o Estado de Sergipe. Eram as palavras proferidas violentamente contra a nossa honra, que tocavam forte nos nossos corações, que nos atingiam, e que por pouco não matou pessoas que sofreram, pessoas que passaram por problemas de saúde. E quando as pessoas diretamente não passam por problemas de saúde, as suas famílias passam. São atingidas. E essas pessoas sofrem, se deprimem, tem que ir a médicos, muda comportamento, deixa de ir para determinados lugares. Eu tive que ser forte, porque eu era um líder. E eu aprendi que o líder não abandona os seus liderados. Os meus liderados são pessoas honestas, sérias. São agentes públicos, servidores do nosso amado Estado de Sergipe, que devem ser respeitados. Eu sempre respeitei o servidor público. Quando eu fui secretário de administração, tá todo servidor público aí que estiver me ouvindo da minha época, eu mandava uma cartinha para todo servidor público, dando os parabéns. Eu fui o secretário de administração, porque eu vejo todo mundo aí falando em calendário de pagamento. Eu fiz um calendário de pagamento no mês de janeiro. A pessoa sabia o dia que ia receber o 13º de dezembro. E mandei para o servidor público, com respeito aos servidores públicos,
porque eu sou filho. Minha mãe é servidora pública. Às vezes vejo a pessoa dizer, minha mãe é professora, minha mãe é isso. Minha mãe é servidora pública da Legião Brasileira de Assistência, aposentada, hoje está com 87 anos. Sofreu muito. Sofreu muito. A filha de Etelvino Mendonça, lá de Itabaiana, que foi prefeito, que foi vereador, sofreu muito. Que olhava assim para mim e a lágrima corria nos seus olhos, na face. Hoje, em função da idade, não entendo os problemas e eu hoje sou obrigado a ler e muito sobre, inclusive, as demências, sobre o Alzheimer. E eu sei que uma das causas é o sofrimento que as pessoas passam. Muitas das vezes caladas. Calado. Porque esse silêncio forçado que nós tivemos que ser submetidos, sempre ali silentes, mas sabendo que a verdade não estava silente. A verdade ia surgir a qualquer momento. E hoje eu estou feliz. Mas não tenho a mesma mãe que tinha. Porque o sofrimento leva a determinadas situações. E quem vai reparar essas questões? Não da minha família apenas, da família de Rosenice Figueiredo, da família de Reinaldo, de Roberto, simples funcionários da Insurb, que tiveram que prestar depoimentos. E aí eu não vou nem falar sobre isso, porque me dói falar sobre os depoimentos. Me dói. Esse é outro debate, porque nós vamos nos debruçar sobre esse processo. O que aconteceu? Não, isso eu não vou tratar desse assunto. Tudo isso que tem que tratar são os policiais. Eu sempre fui muito bem respeitado, quero agradecer aqui, porque no dia dessa operação, eu recebi no meu gabinete diversos delegados. No dia da operação, eu, Mendonça, estou falando de mim, e fui muito bem tratado. A doutora Daniela não entrou na minha sala. Os demais delegados que entraram na minha sala me trataram com deferência, com respeito. Eu diria até com carinho, com afeto. Não tenho o que falar da polícia de Sergipe. Até porque fui secretário, conheço a maioria deles, tenho muitos amigos irmãos dentro da polícia, delegados de polícia. E muitos até sofreram comigo. Eu tenho certeza disso. Não vou mencionar o nome de ninguém, pode todo mundo ficar absolutamente tranquilo. Mas eu quero dizer o seguinte: o que resta para a gente é esse alívio. E o meu sofrimento maior não foi em relação a mim, como já disse, em relação aos meus colegas de trabalho, servidores simples. Porque ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu sou homem da hierarquia e da disciplina. Quando eu cheguei na própria Secretaria de Segurança, eu escolhi os mais velhos. As pessoas dizem, mas tem jovem que está se destacando. Eu disse, amigo, a experiência. Eu tenho em mim, eu defendo a tese de que em todo lugar nós temos que ter uma atenção especial aos mais antigos, aos mais experientes, que são competentes, aos mais velhos. E se você prestar atenção, a minha cúpula era formada de pessoas mais antigas, mas todos sérios, honestos, competentes. Os mais novos vão ter a sua vez. Essa é a minha forma de comandar. Sempre foi assim. Eles têm, os outros têm, cada um a sua forma de comandar. Cada um tem o seu jeito. O meu é esse. Eu defendo a hierarquia, eu defendo a disciplina, eu defendo a seriedade, eu defendo a ordem. Sempre foi assim na Secretaria de Segurança Pública, foi assim na Insurb, foi assim em todos os lugares. Então o que me dói, veja, eu não sou um homem choral não, mas eu chorei. Eu chorei de ver uma senhora como a doutora Silvia, uma mulher honrada, honesta, se deprimir,
sofrer, ter a sua vida exposta, ocupante de um cargo em comissão, e que depois disso não foi convidada para mais absolutamente nada. Porque as pessoas ficam... Claro. Opa! Claro, todo mundo vira leproso. Claro. E agora? Aí você vê os debates, as pessoas, eu bato no peito, porque eu sou concursado. Poxa, concurso mede competência. E muitas vezes essa competência sequer é colocada em prática. Mas eu não vou falar de competência de absolutamente ninguém. Mas só mede competência. Quem está me ouvindo vai fazer o julgamento do que eu estou falando. Veja bem, a partir de agora, nós vamos com tranquilidade conversar com os advogados. Eu estou até aqui sendo até desobediente aos meus advogados, porque eu não faço nada sem conversar, mas veja, eu tenho que fazer um desagravo em relação a esses nomes, a essas pessoas. Minha amiga Rosenice Figueiredo, eu conheci nos bancos da Universidade Federal. Que mulher honrada, honesta, que pessoa correta. Pra gente finalizar, Mendonça, a delegada Daniele foi às redes sociais dela e disse o seguinte: sobre a decisão judicial no âmbito da Operação Torre de Babel, reafirmo minha plena confiança no trabalho sério e comprometido da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado de Sergipe nas investigações que apuraram possíveis irregularidades na contratação emergencial da empresa responsável pela coleta de lixo em Aracaju. A investigação foi conduzida com rigor. Concluímos o inquérito, indiciamos os envolvidos e, com base nas mesmas evidências, o Ministério Público apresentou denúncia pelos possíveis crimes apurados. Respeitamos a decisão judicial, mas temos convicção de que cumprimos nosso dever com responsabilidade e firmeza, entregando um relatório sólido, respaldado pelo Ministério Público. Veja, essa absolvição, lógico, é consequência de uma defesa técnica muito bem feita. Mas é preciso deixar registrado que a absolvição foi a pedido do órgão acusador do respeitado Ministério Público do Estado de Sergipe. O próprio Ministério Público? O próprio Ministério Público, que fez a denúncia. Baseado no inquérito. Baseado neste inquérito, onde não houve ampla defesa, onde não houve o contraditório, onde apenas houve os escritos dos delegados e alguns depoimentos. Delegado, olha, o português, eu vou lhe dizer uma coisa que eu aprendi no primeiro dia de faculdade. Português é assim. Uma vez o professor de direito experiente, eu quero que todos nos ouçam, diz: cuidado com a escrita. Porque se você escrever assim, matar o rei não é crime, você está dizendo às pessoas que podem matar o rei. Mas se você escrever assim, matar o rei não, vírgula, é crime. É crime. É totalmente diferente, as palavras são as mesmas. Só mudou a vírgula. Então, quando você escreve, você tem uma intenção de escrever. Quando você redige, você tem uma intenção de redigir. A doutora está falando isso aí agora, mas a defesa entendeu diferente, o órgão acusador entendeu diferente e a justiça entendeu diferente. Então, eu quero dizer que a doutora, alguma coisa não está bem na interpretação dos fatos. Em relação... E eu quero dizer claramente aqui uma coisa. Veja, nós nunca fizemos processo licitatório, nós fizemos um contrato emergencial. Por isso que eu digo, é sempre bom as pessoas estudarem direito, os campos específicos, porque isso é uma matéria de direito administrativo. Então você está... É como se nós tivéssemos vendo ali uma investigação de um homicídio, mas a pessoa está viva, não tem arma, não tem, como a gente diz popular, não tem bala. Então, uma investigação sobre um processo licitatório, exigindo-se tudo relacionado a um procedimento licitatório, quando o ato administrativo que estava sendo celebrado era um contrato emergencial. Veja bem o que eu estou falando. Do ponto de vista técnico, um dia
Eu não sei se é piada, mas um dia um cara me disse que foi a um determinado local, num estado, ou foi num país diferente, e foi submetido a uma operação, porque sentia dor em um determinado órgão que se situa no lado direito do corpo. E o médico abriu o lado esquerdo e fez a cirurgia do lado esquerdo. Tem profissionais que precisam ter atenção naquilo que fazem. Nós não podemos tratar um contrato emergencial Com processo licitatório. um processo licitatório, são coisas distintas. Você, para a gente finalizar, Sim. você disse que falará sobre os depoimentos no momento oportuno. Eu vou chamar você mais vezes, o espaço está assegurado, Eu tenho o direito a falar 8 anos Perfeito. aqui na emissora. 8 anos. Perfeito. E eu faço questão de falar 8 anos. Porque eu sei que você democraticamente Não vai me tenha a abrir menor espaço. dúvida. Mas eu tenho tudo gravado. E se a rádio, estou dizendo essa não, se a emissora não me der, eu vou pedir o direito de O que resposta. não é essa. Deixa eu bem Eu claro, vou não é pedir o direito de resposta. Porque eu vou pedir tudo que eu tiver direito. Eu vou pedir tudo que eu tiver direito, porque eu fui esculhambado. Eu fui achincalhado. Eu fui desmoralizado. Eu fui tratado como bandido. Eu não sou bandido, não. Eu sou o homem que sempre combatia os bandidos, mas não sou bandido. Tanto é que passei um ano ao lado dos delegados. E ninguém nunca falou de mim. Eu sempre fui tratado como um homem de bem, um homem honrado. Aqui você tem espaço. Muito obrigado pela Sempre. oportunidade. Sempre. Agradeço especialmente a Deus. Volto para casa hoje 0,0001% de alívio. Um dia vou chegar aos 100% de E se alívio. a 103 puder contribuir, E veja como as coisas de Deus são feitas. Essa sentença, ela veio na Semana Santa. Porque, como Jesus Cristo, nós morremos, antes somos crucificados, achincalhados, desmoralizados. mas o dia Mas um dia o homem ressuscita, né? ressuscita. Sempre vem. O amanhã sempre vem. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado ao povo que sempre me deu a oportunidade de exercer cargos públicos. Infelizmente, muitos desconfiaram de mim. Mas, claro, depois de um bombardeio desse, mas a justiça está começando a ser feita. E uma hora teremos a honra completamente restaurada. Muito obrigado, Um Marcos. abraço, meu irmão. Transmito um abraço e as minhas orações aos seus pais, a sua esposa que está aqui, o seu amigo Valdir que está aqui também. Muito obrigado.